Gente, vamos falar agora do comunista de Jaguar. De quem que se trata, Paulinha? Gente, é um outro nível de comunismo, né? Eu tô com o meu iPhone aqui, eu sou uma comunista de iPhone, só que eu não posso pegar ele porque ele tá servindo de câmera. Você vê como o iPhone salva nessas horas? Mas o Paulo Coelho, amores, ele estava feliz, ele estava comemorando 40 anos de casamento com Cristina Oiticica, sua esposa, e postou essa foto homenagem, amores, com esse Jaguar F-Type Roadster vermelho, que custa, queridos, quase o quê? 500 mil reais. Um pequeno carro, um pequeno presente para esta mulher, e dizia assim, em sua homenagem: 40 anos juntos, meu sol, altos e baixos, terremotos, uma separação, mas superamos tudo. Espero que você goste do seu presente. Hashtag JaguarXZ. Até fiquei pensando se não foi uma coisa de blogueira. Será que o Paulo Coelho não ganhou esse carro? Porque, pô, hashtag JaguarXZ. Mas, enfim, fez lá o seu post. Era em inglês, tá, amores? Aí eu traduzi aqui pra vocês. E aí as pessoas foram lá, parabéns, nossa, que bom, uau, que carrão. Mas teve um seguidor ali que resolveu dizer o seguinte: e vem cagar regras socialistas para a população brasileira, além de péssimo escritor, é um hipócrita. Ao que Paulo Coelho, radicado na Suíça, respondeu: tive um upgrade de comunista de iPhone para comunista de Jaguar. Adrilho Jorge, eu não sei exatamente a sua ideologia, o pensamento político do Paulo Freire, muito menos. Então a minha pergunta é genérica para você. Paulo Coelho, Matias. Eu falei o quê? Eu falei o quê, Joel? Paulo Freire. Paulo Freire. Nossa, Paulo Freire. Falei Paulo Freire, desculpa. Paulo Coelho. É porque o coito entrou na minha cabeça, entendeu? Eu não tô conseguindo raciocinar muito bem hoje. Mas é o seguinte, Paulo Coelho, então, minha pergunta é genérica para você, Adris, vamos lá. Tem alguma incongruência em ser socialista e ter carro de luxo, mansão, tomar vinho caro e outras cocitas más? Olha, o comunismo é um princípio meio esquizofrênico, né? Não deveria. O Nelson Rodrigues tem uma frase genial sobre o comunismo. Que coisa abominável é o comunismo. Eles só querem te dar o essencial. O homem só é feliz pelo supérfluo. Só que o que é essencial para um comunista de iPhone ou de Jaguar como Paulo Coelho, o essencial pode ser um grande mérito capitalista. Na utopia comunista, o trabalho, todo mundo vai se regozijar pelo seu próprio trabalho, né? Agora, quais são exatamente as recompensas e os bens que você vai aferir pelo seu trabalho? Simplesmente o prazer. É quase que um princípio cristão. O prazer do cristão, em princípio, está exatamente na sua doação. Ou seja, é uma coisa meio maluca. Cristo teve um grande prazer sendo crucificado para salvar a humanidade. Ou seja, o sacrifício é o próprio prazer. Agora, o Jaguar não é um símbolo muito grande exatamente desse princípio, né? E pela tradição também da história do comunismo, do socialismo, quando se abriu, por exemplo, a União Soviética, estava cheio de milionário lá que se locupletava junto com o governo. E o governo também, a gente vê na história dos Castro, da família Castro de Cuba, são todos ultramilionários, né? O Fidel, o irmãozinho dele, o Raul, todo mundo fica rico. É engraçado, tem uns iguais e outros são desiguais. Deve ser esses comunistas de iPhone e de Jaguar, tipo Gregório do Vivier, o Paulo Coelho, eles acham que são ungidos, que têm os princípios socialistas e são, de certa forma, os governantes metafóricos, né? Mas no Paulo Coelho tem uma coisa mais específica. Ele é católico, ultra militante, e fala nos seus livros só de bens e valores espirituais, né? De méritos espirituais. Então ele deveria preferir carruagens com querubins abstratos e castrados no céu do que os bens materiais na terra, né? É uma contradição, mas talvez ele mais do que católico, talvez ele tenha se enganado de religião. Eu acho que ele está mais pro protestantismo e a ética do capitalismo. Acho que o Joel vai explicar melhor do que eu o que é isso. Ô Joel, e pra você, hein? Você acha que uma pessoa que se diz comunista, ela tem que viver exatamente com o que ela defende ou ela pode tirar uma casquinha do capitalismo? Olha, você sabe que a União Soviética, ela chegou a ser o maior importador de champanhe francês do mundo. É. A gente pode ter uma ideia aí do quanto as elites do governo, do sistema soviético, o quanto elas realmente praticavam a tal da igualdade, que supostamente motivava as suas ações. Agora veja, eu diferenciaria nessas críticas duas coisas. Primeiro, será que o Paulo Coelho é um comunista mesmo? Tem alguma informação disso? Hoje em dia,
ser socialista ou ser comunista, basta que você defenda que o governo não deixe o povo morrer de fome, que tem gente que já vem te acusando de ser comunista, ser socialista, já sei lá mais o que. Isso não tem nada a ver. Socialismo não é isso. Socialismo é um sistema no qual o governo controla toda a atividade econômica, controla e planeja toda a produção. Foi tentado realmente aí no século XX, fracassaram todas as tentativas, e muito diferente de apenas defender que o governo distribua um pouco. Aí, alguns têm tanto. Eu tenho certeza que o Paulo Coelho defende que o governo, olha, cobre impostos dos ricos e ajude as pessoas pobres. Isso não é socialismo, isso está dentro do capitalismo, inclusive, não tem nada de socialista nisso. Agora, quando a pessoa sai por aí propalando valores de igualdade, disse o que importa, ela gostaria, ela realmente tem esse sonho de que todos sejam iguais, é um pouquinho estranho ver essa pessoa não só se beneficiando aí da tecnologia do capitalismo, mas mais do que isso, usando esses símbolos de status e de desigualdade e ostentando símbolos de desigualdade que a colocam para cima. Daí, de fato, eu acho que eu vejo um pouquinho, sim, será que no coração dela ela realmente vive e cultiva aqueles valores de igualdade que a boca dela se enche tanto para falar? A gente fica questionando. Agora, francamente, eu não sei se o Paulo Coelho é desses. Eu acho perfeitamente válido você, olha, eu defendo que o Estado cuide melhor da população, defendo que o governo distribua, sim, mais riqueza. Isso não vai fazer com que ricos deixem de existir. E se o cara é rico, e no caso do Paulo Coelho, rico, porque ele vendeu o livro, hein? Então você pode criticar ele e tudo, ele fez a própria riqueza. Se tem alguém que merece, dentro das regras do mercado do capitalismo, a riqueza que tem, é o Paulo Coelho. Fez vendendo seus livros. Tá, mas peraí. Então que ele use Espera isso, só um minuto, que ele use essa riqueza dele, eu não vejo problema nenhum. E ele pode, inclusive, defender um governo mais participativo, inclusive com mais impostos, e mesmo assim defender que ele, como rico, vá usar das riquezas dele sim. Eu não vejo contradição nenhuma nisso. Adriles, eu já te passo a palavra. Eu só queria ouvir o Vini, uma coisa que eu lembrei aqui, um exemplo muito claro dessa discussão toda que a gente está falando aqui agora, Vini, é o Zé de Abreu, né? O Zé de Abreu é um cara que se diz totalmente socialista, as ideias todas de esquerda, tem o símbolo da foice nas redes sociais dele, enfim, e tá em Miami, né, Vini? Tá em Miami agora? Que a última vez que eu lembro, ele tava na Nova Zelândia, né? Nova Zelândia? Eu tinha visto um vídeo da dele. A última vez eu lembro que ele falou que ia fazer carreira internacional lá na Nova Zelândia depois que ele saiu da Globo. Agora eu não sei se ele tá em Miami agora. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Joel. Primeiro que esse comunismo, eu acho um negócio que está tão distante da gente, né, tão atrasado, de um outro contexto histórico, me incomoda um pouquinho, né, essas caixinhas que as pessoas colocam nas outras, e aí vale tanto para comunismo, como fascista, nazista, aquela coisa toda, né, sem entender o contexto, sem conhecer a fundo a pessoa, então me incomoda, né, esses rótulos que as pessoas colocam nos outros. Agora, o socialista, eu acredito que ele não deixa de ser um socialista porque compra alguma coisa. Ele compra porque o Estado, ele está daquele... Ele te impõe isso, né? Se você tem um Estado capitalista, como é que você vai sobreviver? Ele tem, na verdade, que desejar que o Estado faça uma maior distribuição de renda e aí ele vai poder, obviamente, que ter um Estado que distribua mais, que seja mais igualitário com todo mundo. Agora me incomoda esses rótulos, nem sei se o Paulo Coelho é socialista, comunista, o que ele é de verdade. Né? Agora, Adriles, o ponto central dessa história é exatamente uma pessoa chegar e criticar o capitalismo e usufruir dele, né? Eu acho que a incoerência, ela tá nisso, né? Eu acho que não. Eu acho que você criticar o capitalismo está no bojo do próprio princípio democrático do capitalismo. O capitalismo foi adoçado por princípios socialistas ao longo do século. Na Revolução Industrial, o sujeito trabalhava até morrer, sem aposentadoria, desde criança até velho, morria cedo, mulher trabalhava também. E nesse sentido, a crítica do capitalismo é legítima. Eu acho que tem umas falhas teóricas aí do Joel. O socialismo é um passo para o comunismo. Chamou pro pau. O comunismo, vamos pro pau. O comunismo é um estágio utópico. Agora, o socialismo, ele coletiviza, sim, os bens de produção, coloca todo mundo igualzinho e só o Estado é desigual. Agora, a grande coisa do Paulo Coelho aí não é nem a crítica do capitalismo, é a coisa da ostentação. Ostentação, eu acho que é uma breguice da alma. E o Paulo Coelho construiu toda a sua obra, que vendeu milhões, em nome de bens espirituais, morais, de elevação moral para cima de bens materiais. Aí quando o sujeito que constrói a obra com o advento das vendas capitalistas e ostenta de maneira breguérrima esse tipo de jaguar,
e aí eu posso filosofar um pouquinho, essa breguice da alma de ostentação é exatamente a base que sedimenta a desigualdade social. Eu tenho mais do que vocês. Entendeu? Ele poderia, e pode, e deve ostentar as ideias dele que reverberam entre milhões de leitores. Okay. Não uma coisa cafona de dar um carro de 500 Deixa eu só mil, dar uma, que aí sim é uma Adriles. mais-valia comunista da exploração da pequenez do outro. Aí eu concordo com o Marx. Joel, bem curto para fechar, que eu quero ouvir a Paula também. Você sabe que um marxista mesmo, um seguidor das ideias ali de Marx, ele tem a resposta perfeita para isso, né? Porque, veja, o socialismo, ou até a evolução dele, o comunismo, vai ser uma superação do modo de produção capitalista e vai elevar em muito a produtividade, porque vai sair do caos do mercado, ela vai ser planejada racionalmente, portanto, a produtividade da sociedade vai aumentar muito. Que nunca chega, é uma utopia que nunca chega. Calma, Adriles, calma. Portanto, quando a gente chegar ao comunismo, não são só alguns que poderão ter iPhones ou Jaguares, a produtividade vai ser tanta que todos poderão ter igualmente e usufruir de iPhones, Jaguares e todos os luxos que hoje apenas uma minoria de ricos tem no capitalismo. É isso aí, isso que Paulinha, eu falei. pra gente fechar. Que nunca eu chega. acho que essa história de pôr as pessoas nas caixas é uma coisa muito boba, muito tola, até por isso que eu comecei falando aqui, que eu sou comunista de iPhone, que é uma coisa que muita gente fala, e assim, gente, comunismo não, tipo, quem que tá pensando em implantar um comunismo hoje em dia, é o que o Vini também falou, uma coisa tão distante, mas de qualquer forma insistem em fazer isso, mas também concordo com o Adriles, é muito cafona por essa foto dessa Porsche aí. Acho que podia ter dado o carro, celebrado esse amor, né? Postado uma foto de casal, Adriles, não ia ser mais fofo falar sobre essa superação do relacionamento e tava todo mundo só mandando os parabéns e eles estavam andando com a Porsche deles lá pelas Europa, que tem umas estradas bem melhores do que aqui, onde até quem pode ter esse carro nem pode ter, porque senão o carro cai no meio da estrada, de tão ruim que é aqui. Presente maior que eu dou pra minha namorada é a minha companhia. Okay. Eu sou um bem supremo espiritual. Será que você tem namorada? É uma ficção, é uma hipótese ficcional. É a utopia comunista do Adriles, é a namorada. É um exemplo fictício, Paula. Exatamente igual a Paulinha Dewon. Exemplo fictício pra salientar um ponto.